Olá, bom dia. Vamos à nossa última aula da disciplina de análise de sistemas de potência com o tema de fluxo de potência. Nós estávamos falando então na última aula sobre a metodologia de Newton-Raphson. A gente vai retomar um pouquinho aqui para relembrar os conceitos e já aplicá-los na sequência no Scilab, conforme a gente estava programado. Então, retomando, o método de Newton-Raphson ele é um método de solução de sistemas não lineares, no caso aplicado aqui a sistemas elétricos de potência. As equações básicas do fluxo de potência, então, aqui apresentadas, né, na forma de potência ativa e reativa, onde a potência ativa ela está associada ao cosseno e ao seno do ângulo, com o sinal mais, que nem a gente colocou na última aula, e a potência reativa ao inverso. Então, repare, se eu tenho aqui, ó, cosseno, eu pego e divido a palavra cosseno, né? Cosseno. E aí, quando eu for fazer a reativa, a reação é seno, o inverso, então, menos cosseno. Seno menos cosseno. O G e o B são os elementos na ordem da linha. Então, se a gente pegar uma linha, tem primeiro a condutância e depois a susceptância. E as linhas envolvidas, eu tenho aqui a tensão da barra em análise com a tensão da barra de chegada. Então, por exemplo, estou na barra 1 para a barra 2, G12, cosseno de delta 12, mais B12, seno de delta 12. Né? Então, cosseno, seno menos cosseno. Né? Então, essa é a forma da pessoa memorizar um pouquinho as equações do método de fluxo-potência para o método de Newton-Raphson. Bom, nós estávamos trabalhando aqui, então, um sistema de 3 barras, onde a gente tinha, então, o fluxo de potência constando de 2 geradores e uma carga. Né? Essa carga, então, é especificada também na forma de P mais JQ, onde a gente vai especificar a potência P e a potência Q. E também a potência de geração da barra 2 e a tensão de geração da barra 2. Como a gente está adotando a barra 1 como barra de referência, então a gente vai especificar a tensão e ângulo da barra de geração. Né? Então, as equações deste sistema, então, aqui apresentada, que foi que a gente viu na última aula. Então, a potência V1 quadrado vezes G11 mais V1 V2, que é aquela relação que eu botei, cosseno, né, cosseno mais seno, V1 V3, cosseno mais seno. Né, isso vale para os 3 elementos. E na reativa é o inverso, então, menos V1 quadrado B11, né, V1 V2, G1 seno menos cosseno, V1 V3, G1 3 seno menos cosseno nas reativas. Então, repare que é o seguinte, né, a gente vai usar então a potência P2, potência P3 e Q3, que são as especificadas, e vai calcular a tensão na barra 3, vai calcular o ângulo na barra 2 e o ângulo na barra 3. Uma vez estabelecido isso, calcula-se então a potência reativa na barra 2 e a potência ativa e reativa na barra de referência. A matriz jacobiana, então, tem a dimensão de 2NPQ mais NPV. No nosso caso ali, então, nós temos uma barra de carga, então, 2 vezes 1, 2, mais uma barra de geração, que é a barra 2, então, 1, 2 mais 1, 3. E aqui a mesma coisa, então, 3 por 3 é a nossa matriz jacobiana. A matriz jacobiana, então, ela pode ser descrita na forma da derivada das funções em relação ao ângulo e tensão, uma vez que a potência especificada, e aqui é importante, né, essa potência especificada ela é a relação entre a potência gerada e a potência demandada. Ou seja, se a gente pegar o exercício, eu vou ter sempre uma potência que eu estou especificando, no caso da gerada e a demandada. E na carga eu tenho potência gerada 0 e potência demandada igual a potência instalada para consumir energia. Então, como normalmente os valores de potência especificada são constantes, a derivada de uma constante é 0. Então, ali é eliminado. E esse menos P de V delta é isso que aparece aqui. Então, é uma derivada direta aqui. Por isso que a gente substitui, ó, que a derivada da diferença de potência em relação ao ângulo e tensão, seja ela ativa e reativa, ela pode ser escrita na forma de potência especificada, cuja derivada é 0, e aí aparece esse sinal de menos aqui. Bom, então, essas relações estão divididas nas submatrizes, H, L, M, N, né?
onde aqui é a diagonal principal, aqui é a secundária. E ainda, com relação à formação da matriz jacobiana, né, a gente tem então essa análise direta aqui, ó, para o exercício, a derivada da potência em relação ao ângulo. O que significa? O quanto que eu vou variar do meu ângulo que influencia na potência ativa gerada na barra 2. O quanto que eu vou variar do meu ângulo de carga na barra 3 que vai influenciar a potência ativa gerada na barra 2. E a variação da tensão na carga influenciando a potência ativa da barra 2. Ou seja, essa matriz jacobiana, então, ela apresenta-se como a sensibilidade, ou seja, aquilo que é sensível à variação das grandezas que eu estou precisando suprir ou gerar em função dessas variações, né, que é isso que representa. Então, um sistema multidimensional. Aqui as equações, as derivadas que a gente viu. Então, a derivada da potência em relação ao ângulo ficou nessa condição. Então, era cosseno mais seno, agora ficou menos seno mais cosseno em função da derivada. E aí eu tenho, então, o ΔP2 em relação ao ΔP2, o ΔP3 em relação ao ΔP2 em relação ao ΔP3, o ΔP3 em relação ao ΔP2. Repare que o ΔP2 e o ΔP3 em relação a ΔP3 e ΔP2 é a mesma derivada, né? Só basicamente mudou os índices porque é a mesma relação, até porque o elemento que liga os dois é a mesma linha, então era de se esperar isso. As derivadas das potências em relação ao próprio ângulo de barra, né, como ΔP2 e ΔP2, eles são semelhantes também, né, ΔP3 e ΔP3. A diferença aqui vai estar associada às conexões das demais linhas na barra. Neste exercício ele é exatamente igual, por quê? Porque as conexões da barra 3 e da barra 2 são semelhantes, né? Então eu tenho duas conexões apenas. Quando eu tenho mais conexões, então o número de termos da derivada ele vai variar conforme o número de ligações. Se eu tivesse 3 ligações na barra 3 e 2 na barra 2 aqui, então eu ficaria com 2 termos nesta equação, porém ficaria com 3 termos nesta equação. Diferente desse caso aqui, como é de um para outro, né, de de 2 para 3 e 3 para 2, o elemento é sempre igual, né, e invertido. Depois a reativa, né, é de 3 para 2, porque somente na barra de carga que eu vou determinar a variação da potência reativa. E, por fim, a potência reativa em relação ao próprio ângulo da barra e a tensão da barra, que é o que está na sequência. Então, a variação da potência em relação à tensão, basicamente eliminou-se a tensão 3 da equação da potência 2, né? Só tem um termo que tinha a tensão. Na barra 3, então, eu já tenho 2 termos que tinha a tensão V3, então repare nesse detalhe aqui, ó, né? Ó, 2V3G33, que era o V3 quadrado G33, e ainda na reativa a mesma coisa, a diferença é que eu tenho um valor negativo aqui, né? Ou seja, menos 2V3B33, agora dependendo da susceptância, né? Então, basicamente, a derivada é você cortar o V3 das partes da equação, né? E, claro, derrubar o expoente no caso da primeira etapa. Então, essas são as equações da matriz jacobiana. E para o exercício, a gente viu o seguinte, né? Como determinar a matriz jacobiana, aquilo que eu estava relembrando. Então, por exemplo, na barra de carga 5, né, como exemplo, a gente tem 2 ligações. Então, vamos lá, ó. Então, se eu pegar aqui a equação P5, ó, tá aqui os 2 elementos, né? Reparem que é o seguinte, se eu fizer uma derivada da potência 5 em relação a um determinado ângulo, né? Vamos pegar o desenho lá. Opa! Se eu fizer a derivada de P5 em relação a ΔP2, por exemplo, repare que ele não tem ligação. Essa derivada vai ser 0. Já se eu pegar a derivada de P3 em relação a ΔP2, como tem uma interligação, essa derivada não é 0. E é isso que a gente mostrou na definição da matriz jacobiana. Então, estão aqui as equações, a matriz jacobiana conceitual, e sempre que não houver ligações, então essas derivadas são 0. Então, estão aqui, ó. Então, sempre que não houver as ligações, as derivadas são 0. Repare que existe uma não simetria, né, ou uma assimetria entre as submatrizes. Então, neste caso aqui,
Eu tenho a matriz H relaciona potência ativa e ângulo, né? A matriz L, potência reativa e tensão, tá certo? Então, essa dimensão aqui, ela é dependente do número de barras de carga, né? Então, quanto mais barras de cargas, mais análise de tensão eu vou ter. Consequentemente, para todas as barras com análise de tensão, eu tenho análise de ângulo, porque são barras de carga. E para as barras de geração, que é o que faz com que essa matriz H seja sempre maior, né? Ou sempre um pouquinho maior, vamos chamar assim, ela vai ter a relação da potência gerada, como por exemplo na barra 2, em relação aos ângulos incidentes da barra. Como o ângulo, ou como a barra 5, né? O ângulo delta 5, então, por as barras não estarem interligadas, então repare que a variação da potência gerada na barra 2 em relação à barra de carga 5 é zero, porque o ângulo da barra 5 não influencia a potência gerada na barra 2, ou seja, não é uma variável a ser observada neste caso no fluxo de potência. E essa matriz jacobiana, por ser um sistema de N barras, né, é que de fato vai te dar a sequência, né, e o caminho de busca para a solução. Então ele que é de fato o elemento que conduz à solução do problema, desde que a gente parta de um ponto próximo à solução, né, que no nosso caso é tranquilo. Bom, visto essa questão, nós vamos então agora abrir o Scilab. Opa. Aí. Então, abrindo o Scilab, a gente tinha lá o exercício 6.3, né? No exercício 6.3, só pegar aqui um pouquinho o exercício, a gente tinha os seguintes dados, que é aqui que a gente parou a nossa aula. Que a resistência da linha 1, 2, então era de 0,1 PU e J1, né? Com a susceptância shunt, né, ou derivação, em 0,01 PU. O Z13, 0,2 mais J2 e o B shunt 0,02, tá aqui. O Z23, 0,015 mais J1.5 e o B shunt 23, 0,015. Bom, fazendo os cálculos e formando o Y-bus, conforme a gente fez, né? Então eu vou ter a matriz de admitância. E aí uma pergunta que deve estar... Aqui está a matriz então de admitância. Uma pergunta que deve estar sendo gerada por vocês é o seguinte: bom, como é que eu obtenho... Vamos voltar lá nos slides. Um pouquinho. Então, olha só a equação, né, que é a pergunta. Então, vamos pegar com o P1 aqui como exemplo, embora seja 5 barras, né, o nosso é só 3 barras. Aliás, vamos pegar o P2 que é mais interessante. Como é que eu obtenho esses valores aqui, ó, né? No nosso caso, então, eu só tenho essas etapas, esse cara aqui ó, a gente não tem. Deixa eu só arriscar aqui. Então aqui a gente não tem naquela equação, né, porque é um sistema de 3 barras. Como é que eu obtenho o G21, né, o B21? Como é que eu obtenho o G23, o B23 e o G22 naquele nosso sistema? Tá? Bom, voltamos então ao Scilab. Quando a gente faz o Y-bus, né, a nossa admitância ela está formada então pela condutância e está formada pela susceptância. Então no Scilab vocês têm um programinha lá também. Basta pegar a parte real da posição da matriz da barra. Ó. Então, por exemplo, o G-bus vai ser igual à parte real da posição 1,1, né? Então eu tenho o meu G11. O meu real G21 que pedia na equação está aqui, ó. É a parte real da matriz de admitância Y-bus. Então eu vou conseguir esses valores aqui. O que a gente vai fazer então? Eu vou mandar rodar com eco para a gente pegar esses valores, né?
Ou seja, quando a gente roda com eco, ele vai lá e apresenta os valores para a gente. Então vamos lá. Executar com eco até o cursor, né? Deixa eu só ver onde é que eu cliquei o cursor. Então estou clicando aqui depois da potência gerada, esse é o último item que ele vai executar. Vamos observar os valores então no console. Então tá aqui, ó. Eu tenho a minha matriz admitância, eu vou pedir um zoom agora aqui assim. Isso. Então, olhando ali, ó, eu tenho aqui 0,148 menos 1,455, que é o meu Y11. Eu tenho, no caso a gente precisa do G21, do G22 e do G23. Então repare que na matriz YBus eu tenho aqui, ó, o G21 é esse elemento, menos 0,099. O G22 é o 0,165. E o G23 é o menos 0,066. Esses são os elementos que eu tenho que encontrar. Quando eu faço o pedido lá para que o Scilab separe isso para mim, né, em real do YBus 21, por exemplo, que nem está aqui, ele já apresenta o valor para mim, ó, do GBus. Então está aqui, ó, os elementos separadinhos, pronto para ser utilizado nas equações. Então, basicamente, o que a gente faz? Peço foco em mim aqui. A gente seleciona uma função, seja lá o real ou o imag, que é a função imaginária que a gente vai ver na sequência, para capturar os dados do YBus, para que a gente possa jogar na equação. E aí eu estou com os dados prontinhos para ser utilizado nas equações de Newton-Raphson. Tá? Então, retornando ao sistema. A mesma coisa o BBus, né? Eu pego aqui então os valores da posição, a parte imaginária, e obtenho os valores. Então eu subdividi essa matriz em duas partes, a parte real, que contém os elementos da condutância, e a parte imaginária, que contém os elementos da susceptância. Ok. Então, está feito isso. Retornando ao equacionamento. Bom, o que mais que eu preciso, né? Então, só vamos voltar o zoom ali. Bom, agora eu pego lá no problema, tá? Repare que, embora seja um valor de carga, né? A minha potência, então, gerada, no caso, 0,05, tá? E a demandada, ela é igual a 0, tá? Então, por que eu tenho potência gerada e potência demandada? Né? Então, vamos dar uma olhadinha nos slides. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Então repare no seguinte aqui, quando a gente disse, ó, que a matriz jacobiana, né, ela é formada por um ΔP. Esse ΔP é a diferença entre a potência gerada e a demandada, que a gente separou aqui, ó, como potência especificada. Ó, essa potência especificada é a nossa potência gerada, né, o nosso PG lá, menos a potência demandada. Isso aqui é a nossa potência especificada. Então, só colocando aqui, ó, para que vocês tenham depois, essa parte aqui representa este elemento aqui. Né? Então, quando a gente for fazer a derivada, né, a derivada independente do valor, né, se é de barra de geração, vai ser isso menos isso. Mas quando for a demandada, repare que ele já considera o sinal, ó, potência gerada menos demandada. E é por isso que no software, né, no sistema, vamos voltar então lá agora no Scilab, ele não pode entrar o sinal aqui. Né? Ele não pode entrar o sinal. Por exemplo, na carga agora, potência demandada 3, 0,22 de ativo, né? E 0,06 de reativo. Se eu botar mais o sinal aqui, eu estou estragando o equacionamento. Como a gente que está desenvolvendo a equação, né, então a gente já considerou desse formato. Então vamos adiante agora. Bom, o ângulo da barra 1, então vamos lá.
O ângulo da barra 1 vai inicializar com 0, ele vai ser um vetor de valores, né? O ângulo da barra 2, esse D2G depois eu explico o que é para vocês. E o D3 é igual a 0, ou seja, o delta 1, delta 2 e delta 3. Né? O delta 2G é para nós obtermos o valor em graus. Por quê? Porque na metodologia dos ângulos e dos cálculos, né, a gente vai calcular em radianos. E como a gente quer o valor em graus, que é mais fácil de interpretar, né, então eu chamei assim, delta 1 em radianos e graus vai ser o mesmo, por isso que não tem o D1G, né, ou seja, ele vai ser sempre 0 radianos, que é igual a 0 graus, né, porque a gente está fixando, né, peço foco em mim, a gente está fixando a barra 1 como barra de referência, então o ângulo da barra de referência é 0, e é fixo. Assim como a tensão vai ser fixa, especificada. Consequentemente, eu não preciso calcular o valor em graus, porque em graus e radianos o 0 é igual. Tá? Então, retornando ao Scilab lá. Aí, o que é o grande detalhe, né? Eu tenho que determinar o que é o delta 1, 2, o delta 2, 1, 1, 3, 3, 1, 2, 3 e 3, 2, né? Que é a diferença angular. Esse item aqui, em particular, né? Delta 1, 2, delta 2, 1, ele é importante porque ele é de fato que é observado nas derivadas. A gente viu na última aula que quando eu faço a derivada do sistema, esse sinal aqui da diferença do ângulo, né, ela interfere no equacionamento, ou seja, no resultado da matriz jacobiana. Então, relembrando aqui, essa informação é importante, senão a gente não vai entender o programinha do Scilab, né? Então, olha só. A gente fez na aula anterior, né? Então, por exemplo, a derivada de... Vamos pegar a equação primeiro. A equação está aqui, ó. Por exemplo, lá do P2. A derivada do cosseno de delta 2, 1. Então, eu preciso que seja delta 2 menos delta 1. Ou seja, essa separação aqui. Então, a derivada de delta 2 menos delta 1 em relação a delta 2, como o 2 está na frente, ele vai produzir um sinal positivo, porque é delta 2 menos delta 1. Mas, por exemplo, quando eu for fazer a derivada, né, de P3 em relação a delta 2, o que vai acontecer nessa posição aqui? Ó? É o inverso. Ou seja, vai ser delta 3 menos delta 2, e esse menos que fica nessa posição, né, que se traduz pela derivada, vai influenciar... Vamos voltar então aqui na derivada, ó. A gente tem pronta. Então, P3 em relação a delta 2 vai influenciar no ângulo. Então, quando eu fiz a derivada aqui, ó, repare que aqui apareceu um menos, né? Aqui agora já não aparece, ó, por causa do que influenciou a questão do ângulo, né? Então, quando eu fiz a derivada do 2 em relação ao 3, era positivo. Ele acabou gerando um negativo por causa do sinal da derivada. Mas como eu tinha agora aqui, então, nesse caso, um valor negativo, um valor negativo do ângulo com menos o da derivada vai dar um mais, que é o que a gente viu na última aula. E isso é traduzido então para o Scilab nessa condição aqui, ó. Eu especificando, né, delta 2 menos delta 1 menos delta 3 menos delta 2, ou delta 2 menos delta 3. Então isso eu tenho que considerar. E repare que ele é um vetor de ângulos, né? Por isso que é delta 2 de K, delta 3 de K. Ou seja, ele representa um conjunto de valores que vão mudar iterativamente. Vamos adiante, então. Bom, agora aqui, ó, nessa condição do programa, vou ter que diminuir um pouquinho o zoom. Isso. O pessoal tem um programa também. Então, o que eu coloquei lá? Eu coloquei aqui essas duas barras, né? Que ele representa o comentário, tá? Então eu botei assim, ó, barra PV, barra de geração 2. Então eu botei toda a equação para que você tenha facilidade, né, de observar os detalhes. Então, ó, V2, V1 vai ser GBus 21, né, que é aqueles elementos que a gente separou na matriz. Cosseno de delta 21 mais Bbus 21, seno de delta 21. Botei o equacionamento, V2 quadrado, Gbus 22. Aí você deve estar perguntando assim, mas por que você não colocou na ordem, né? Porque eu tenho aqui, ó, V2, V3, depois V2, V2. Bom, pelo seguinte fato, quando a gente tem a potência ativa,
né? É mais fácil você observar. Bom, o que é V2, V1? É a conexão da barra 2 para a barra 1. Está conectado? Você pode voltar no desenho e ver. Está conectado? Tá. Opa, então existe essa parcela mesmo. V2, V3, está conectado? Está conectado. Então, e aí, por fim, o elemento próprio da barra, né? Então facilita essa questão. E aí esse equacionamento que está aqui, ó, é fácil de você alterar. Se você quiser colocar qualquer elemento, você consegue modificar. Então isso aqui é mais uma lembrança. E agora essa equação de lembrança ele vem aqui para o Scilab na forma de equacionamento. Então, ó, P2K, ou seja, a variação das potências geradas, os valores que eles vão assumir no processo iterativo, por isso P2K, V2V1, Gbus, cosseno de delta 2,1. Opa, delta 2,1. Vamos voltar ali quem é o delta 2,1, só um pouquinho. Então, o delta 2,1 a gente definiu, ó. É delta 2 menos delta 1. Né? Ele é esse elemento ali, delta 2 menos delta 1. Tá? Essa diferença. Então, eu posso chamar direto delta 2,1 porque ele já está considerando isso. Né? Quando for iterativo ali, a gente vai ver isso. Então, delta 2,1, seno de delta 2,1. V2, V3, né? K, por que o V3K? Porque o V2 é fixo, mas o V3 não. Né? Então vamos ver como é que a gente definiu isso. Então olha só, o V1 vai ser sempre um ângulo zero nesse caso, porque é a barra de referência. O V2 é dado do problema, está dizendo que a nossa tensão na barra 2 está especificada em 0,99 PU. E o V3, como é um valor que vai mudar, né? Então ele tem que ser um vetor. Se ele tem que ser um vetor, quer dizer o seguinte, eu posso inicializar ele como 1, ângulo zero, que é a nossa condição flat. Eu estou inicializando na condição flat, então. E aí significa então o seguinte, que inicialmente esse V3K aqui ele vai ser um ângulo zero, né? Vai ser a nossa inicialização. Aqui eu só mostrei por enquanto o módulo, né? Consequentemente, esse cara aqui vai sendo atualizado. E à medida que ele vai sendo atualizado, ele interfere no resultado do P2K, que também vai sendo atualizado. E aí está pronta a equação, basicamente, né? É só botar os demais valores, ó, conforme a indicação. Para as barras de carga, então eu coloquei aqui a potência ativa e reativa, ó, também como comentário, então só para lembrar, né? E aí, como é que ela fica equacionada no Scilab, né? Ou seja, o P2K, então, fica V2, V1, né? Cosseno de delta 2,1, Gbus, V2 quadrado. O P3, a mesma coisa. E o Q3, aí sim, ó, o grande cuidado está nessa questão do sinal aqui, ó. Menos 1 V3. Não dá para colocar direto menos V3, ele se atrapalha, o Scilab se atrapalha com essa condição. Então, um item importante a ser analisado, tá? Repare que o V3, ele sempre é o V3K, ó. V3K, V3K, né? Então essa é a condição. Então um outro comentário que eu coloquei aqui, ó, sabe-se que como os ângulos são iguais, então repare, a gente está colocando todos os ângulos iguais a zero no início, então o fluxo de potência é zero na linha, né? Portanto, a nossa potência inicial, né? P2K, P3K e Q3K eu posso inicializar como zero. Então foca em mim um pouquinho. Isso quer dizer o seguinte, que a gente, quando vai fazer o fluxo de potência, se eu igualar tensão e ângulo, em todas as barras, o fluxo é zero. Porém, o erro não é zero, né? Por quê? Porque ele vai tentar gerar um fluxo, né? E aí a gente vai encontrar a pior condição. E a partir disso, a gente consegue convergir, então, para a condição de solução, que é o nosso objetivo do fluxo de potência. Então, essa estratégia, né, é importante, tá? Então, repare o seguinte, se eu começo, né, eu defino que a minha tensão da barra de referência vai ser 1.02 com ângulo zero, as demais barras na condição de inicialização seria interessante, embora não seja uma condição obrigatória, né, mas seria interessante que todas elas fossem 1,02 ângulo zero, para que ele convergisse na direção da tensão e você garantisse a condição de inicialização com fluxo zero. É isso que está comentado aqui nessa etapa do programa, né? Então o P2 na P3 e Q3, que vai ser as potências de inicialização, vai ser igual a zero. Coloquei também, embora não precisasse, né, as formulinhas da derivada, para a gente lembrar, e a matriz jacobiana. Ó. Então, se a função for seno, a derivada é o linha cosseno. Se a função for cosseno, a derivada é menos o linha seno. Né? E estou chamando a matriz jacobiana, então, de delta P em relação à derivada de delta, né, do ângulo.
derivada de P em relação a V, derivada de Q em relação ao ângulo, né, a derivada do ângulo. Então esse D underline delta significa a derivada do ângulo, né? E repare que essa derivada do delta aqui, o delta é aquele nosso delta 2,1, por exemplo, né, que é a derivada de delta 2 menos delta 1. Tá? Então é uma variável implícita. Esse é um ponto importante, né, porque esse valor é o valor que varia o sinal. Então vamos adiante na programação. Como é que vai ficar estruturada a matriz jacobiana? Né? Então a gente coloca aqui delta P2 em relação a delta 2. Então aqui a derivada em relação ao ângulo da barra 2. Quem é o ângulo da barra 2? Né? É o delta 2. Mas quando eu vou colocar esse delta 2 no equacionamento, né, essa derivada ela utiliza uma variável implícita. Então peço foco em mim um pouquinho aqui. Então olha só, delta 2 é o ângulo da barra 2, mas nas equações, quando eu for fazer a definição da derivada, conforme a gente viu, eu tenho lá, por exemplo, delta 2 menos delta 3. E isso tem que ser traduzido na equação do Scilab. Voltando então lá. Então tá aqui, ó, delta P2, derivada de P2 em relação à derivada de delta 2. Então tá aqui os elementos que eu falei, ó, delta 2, 3, que lá em cima já estava delta 2, delta 3. Aí você pode perguntar assim, mas por que você está calculando a matriz jacobiana inicialmente antes do laço, né? Porque a gente viu o algoritmo, a matriz jacobiana é calculada a cada iteração. Tá? Aqui os motivos são dois, né? Então peço novamente o foco aqui em mim. No método de Newton-Raphson eu tenho uma variante que é chamada de von Mises, né? Ou von Mises, né? Seria o termo correto, mas escreve-se von Mises. Tá? Então essa variante diz o seguinte, que eu posso fazer com que a derivada da matriz jacobiana seja constante. Isso aumenta o número de iterações, mas por uma primeira análise, né, especialmente numa disciplina, que é o nosso caso aqui, é mais fácil do aluno entender, ou seja, você faz uma única vez a derivada, sem atualizar constantemente os valores. Isso vai aumentar um pouquinho o número de iterações, ainda que não significativamente, né? Então para o nosso caso, como o sistema é pequeno, ele talvez nem aumente o número de iterações, tá? Consequentemente, você já consegue, a partir da definição das equações, ou seja, vamos ver como é que ficam os valores na equação, vamos ver como é que ficam os valores na matriz jacobiana, ou seja, como se fossem uns cálculos iniciais do sistema. Então, facilita a visualização, né? Facilita visualizar se aquilo que está sendo calculado chegou-se a uma conclusão, né? É isso que, de fato, a gente quer mostrar aqui nessa condição do programa. Como é que eu calculo a matriz jacobiana? Como é que eu obtenho os resultados? Porque ela é a nossa matriz de sensibilidade das variáveis em análise. Então, voltando ao programa aqui. Bom, o que eu vou fazer agora aqui? Então, olha só. Para cada uma dos elementos, né, eu calculei a matriz jacobiana. E vou colocar ela aqui, ó, no JX. Só um pouquinho, então, para ele atualizar. Tá lá, ó. A minha matriz jacobiana é delta P2, delta 2, né? Delta P2 em relação ao delta 3 e assim por diante. Bom, eu vou mandar ele calcular até o valor invertido, então, da matriz jacobiana. Vou pegar o próximo elemento aqui, que é o iter, né? Então, vou mandar ele rodar até aqui. Com eco. Aí vamos olhar no console. Então, olha só. Eu vou retornar aqui para a gente poder ver o que aconteceu, né? Ok, então vamos nessa posição aqui. Dá um zoom lá para nós. Um pouquinho mais, pode vir. Que a equação agora eu não vou abordar. Só os valores. Então tá aí. O P2, ó, a nossa potência 2, ela deu um valor calculado residual. Aí você vai dizer assim, Carlos, mas se você igualou tensão em módulo e ângulo em todas as barras, o fluxo deveria ser zero. Por que ele não dá zero? Porque quando a gente tem uma função trigonométrica, né, o cosseno de um determinado valor e o seno, né, em radianos, ele utilizando todas as casas, ele não vai fazer não vai ter como considerar o π. Eu não estou considerando todos os valores, por mais que eu bote 5, 6, 7 casas após a vírgula. Então ele vai dar um valorzinho residual. Esse valor residual é esse que aparece aqui. Então repare que ele é próximo de zero. É como se eu estivesse considerando assim, ó, P2 é zero, P3 é zero, né?
Q3 é 0, que era o nosso valor esperado, ou seja, é isso que a gente tem que esperar. Mas como ele não deu 0, ele assumiu esse valor na posição. Por isso que eu faço a equação antes, né? Para que você veja o resultado. Porque senão o que acontece? A gente vai lá, põe a equação, põe no loop, ele começa a dar valores diferentes. Partindo, você faz o cálculo, digamos lá, manual e diz, opa, mas não poderia dar isso, né? E como é que ele aconteceu isso? Porque quando você aplica a função trigonométrica, né, ou seja, o seno de um determinado ângulo, né, então, por exemplo, lá, ele vai aparecer o seno da diferença do ângulo 2 para o 3, que você ainda não sabe, no cálculo da potência, ele vai te dar um valor residual. Esse valor residual, de fato, é o que faz com que essas potências sejam diferentes de 0. Então, para inicializar o sistema, tem que garantir a inicialização com 0. E para poder mostrar isso, a gente fez o cálculo, mostrou que ele tem o valor residual e, de fato, agora vai zerar esses valores. Então, vamos lá, voltando ali. Então, o que eu faço agora? Olha só, deixa eu passar aqui devagar. Ó, eu pego os valores de P2, P3 e Q3 e coloco igual a 0. Ou seja, eu forcei essa condição na programação, não é por mais que eu tenha calculado. A partir disso, a gente vai calcular a derivada de P2 em relação a ΔH2, né? Aí você vai dizer assim, como é que eu posso fazer para conferir esses valores, né? Repare que basicamente, né, como os valores são iniciais dos ângulos são 0, né? E aí aqui eu tenho que cuidar, então, a diferença do ângulo 2 para o ângulo 3, para o ângulo 1, a diferença do ângulo 2 para o 3. Basicamente, né, o que comprova que isso seria 0, no equacionamento das potências, é que a diferença angular é 0. Então, cosseno vai ser 1 e seno vai ser 0 na equação, né, no caso das potências. E nas derivadas? Nas derivadas, basicamente é a mesma coisa. Então, vamos lá, ó. Vamos fazer a seguinte análise, olha só, derivada de ΔP2 em relação a ΔH2, né? Eu tenho aqui o nosso GBus 2,1. O nosso GBus 2,1 tem um determinado valor lá na matriz. Vezes o seno do ângulo 0 é 0. Então, essa parcela aqui ela vai desaparecer. Mas o Bbus vezes o cosseno de 0 é 1. Né? Se o cosseno de 0 é 1, então eu tenho Bbus 2,1 mais o Bbus 2,3. Né? Então, basicamente, a derivada de P2 em relação a ΔH2, ou seja, o elemento que influencia principalmente o fluxo de potência gerado na barra 2 em relação ao próprio ângulo, está associado ao elemento de susceptância entre as linhas envolvidas. Olha o que eu estou falando. O elemento de susceptância entre as linhas envolvidas, que é o nosso Bbus 2,1, porque aqui o cosseno na primeira iteração é 0, né? O cosseno de 0 é 1. E o elemento de susceptância entre a linha 2 e a linha 3. Então, como o cosseno aqui de ΔH2 menos ΔH3 é 0 menos 0, cosseno de 0 é 1, então é praticamente a soma deste elemento mais este elemento. Então, aqui deu 1,63 aproximadamente. Vamos retornar então. Deixa eu só voltar aqui, ó. Então, basicamente, o que ele tem, ó, no caso do ΔP2, então, ó, ele pegou, aí como no nosso caso o Bbus, né, ele tem um valor negativo, e lá no equacionamento da derivada ele passa a ser um cosseno, então eu tenho aqui, ó, 1,62, né, que é o nosso Bbus 2,1, tá? É a nossa parte imaginária, que é o imag aqui, mais o Bbus 2,3, que é o nosso elementinho lá da derivada também. Então, voltando aqui, ó, Bbus 2,1, né, e Bbus 2,3. Então, vamos conferir esses valores lá. Deixa eu voltar. Então, eu tenho Bbus 2,1, 0,99, mais o Bbus 2,3, 0,66. Então, 0,99 mais 0,66 vai dar aproximadamente, deixa eu retornar lá devagar, o nosso 1,63, ó. Então, 0,66 mais 0,99, né, aproximadamente deu esse 1,633, tá? Então, tá aqui. O ΔP2 em relação ao ΔH3, repare que, de novo, a análise, ó, e é simples de verificar, quem que influencia é o menos Bbus 2,3. Basicamente é o próprio valor. Então, menos esse valor, né? Como o V2 e V3 na primeira iteração é 1, então
é só pegar esse valor e trocar o sinal. Então, se você pegar, vamos voltar lá então, Bbus 23, eu tenho como resultado menos 0,66. Então, menos o valor que tiver lá. Então, esse é o cuidado que tem que ter. Vamos voltar. Bbus 23. Menos 0,66. Está aqui o valor, ó. Ele puxou daqui esse valor. Menos 0,66. Né? Então, por isso que aqui aparece a derivada de ΔP2 em relação a ΔP3, né? Como menos 0,66. Foi esse valor que de fato influenciou o resultado aqui. Tá? Então, para cada um deles, você pode iniciar, peço foco em mim, né? Você pode iniciar a análise dizendo o seguinte, ó, como os ângulos são iguais, basicamente a função trigonométrica que vai definir qual o valor que ele vai tirar da matriz de admitância, né? Que contém a parte real, a condutância, e a parte imaginária, a susceptância, é o que vai aparecer na derivada, na primeira iteração. Aqui no nosso caso, aqui para estudar para facilitar, a gente vai considerar como a matriz jacobiana então como fixa. Claro que à medida que os ângulos vão aumentando, né, eles vão mudando de valores, essa matriz jacobiana precisa ser atualizada. Consequentemente, os valores vão ser um pouco diferentes dos valores constantes na matriz admitância. Então, o que você pode analisar e cuidar quando você estiver rodando um programa maior? O quanto que esse valor está mudando da matriz jacobiana original, da matriz admitância original, né? Bom, isso só pode aumentar se a diferença angular for maior, né? À medida que a diferença angular for maior, aí, claro, as funções trigonométricas começam a agir conforme a condição. Ah, mas qual é a proporção? Não tem proporção. A função trigonométrica ela é uma função não linear. E aí você, de fato, tem que calcular, imaginar e avaliar essa questão. Esse é o grande cuidado do sistema, né, em função da não linearidade da função trigonométrica, tá? Ok, então vamos para frente aqui pegar os valores. Então o ΔP2 em relação ao ΔP2 deu 163, o ΔP2 em relação ao ΔP3 deu 0,66, aqui ΔP2 em relação ao V3 0,65, 0065, perdão, deixa eu passar mais um pouquinho agora aqui, o ΔP3 em relação a ΔP2 menos 0,65, né? 3, né, no caso. O ΔP3 em relação ao ΔP3 1.1485, né? E o ΔP3 em relação ao ΔV3 0,11, né? E aí, claro, o reativo, vamos para frente. O reativo, eu vou ter os valores aqui. Sintetizando, então, os valores encontrados na matriz jacobiana estão aqui. Então, esses são os valores da matriz jacobiana. Como na matriz jacobiana a gente faz o uso da variável inversa, eu pego essa matriz e jogo inversa. Então, peço foco em mim agora aqui um pouquinho. Então, olha só, o que é o bom de uma ferramenta de programação, né, como o Scilab, por exemplo, né, que você já consegue aplicar uma função do tipo inversão na matriz, automaticamente ele calcula esse valor para você. Né? Então, muito mais fácil de programar que se você tivesse uma linguagem de programação convencional, onde você teria que, de fato, desenvolver uma rotina para fazer a inversão da matriz. Né? Então, esse é um elemento importante. Continuando aqui, então. Então, visto que a gente formou a matriz jacobiana, né, e a matriz jacobiana inversa, esse erro aqui está associado ao ponto que eu coloquei o cursor, né, já que a gente rodou com eco, né? Então, ele acabou não identificando, eu não botei no final da linha. Ele não encontrou o que é o i porque não está definido, tá? Então, basicamente está a nossa inversa aqui, ó. Repare que na nossa matriz inversa tem um elemento aqui que é 0, ó. Então, esse elemento 0 quer dizer o seguinte, que essa variável aqui, que refere-se a ΔQ3 em relação ao ângulo 2, ela vai ter nenhuma influência, né, no processo de iteração. Então, ele vai zerar esse elemento. E quanto menor for o valor da derivada aqui, né, inversa, ó, por exemplo, o valor de ΔP2 em relação a V3, ou seja, a variação da tensão, né, o valor da variação da tensão em relação à potência gerada, ela tem uma influência mínima. Então, é essa análise que a gente tem que fazer, ou seja, o quanto que uma variável influencia o meu sistema. Então, o ΔP2 em relação à tensão V3, né, então ela é praticamente não influenciada. É isso que está sendo mostrado aqui. Né? Aqui, né? E o ΔQ3, o reativo em relação ao ângulo de abertura 2, né, o ângulo da barra 2, ele não está sendo influenciado. Ou seja, ele tinha um valor tão pequeno que na inversão ele foi para 0. Né? Mas retornamos então ao nosso programação no Scilab. Tá?
Então tá aí a nossa matriz jacobiana. O que nós fazemos na sequência então? Nós definimos um erro, né? Então o erro inicial como sendo 1 para poder entrar no loop, né? E eu defini aqui, para não usar sempre só a programação do tipo while, né? A lógica do para faça, né? Ou seja, for para i igual a 1 até 15, ou seja, até 15 iterações. Claro que se eu precisar de mais iterações é só aumentar o número ali, né? Poderia ter usado uma equação do tipo enquanto, né, que nem a gente utilizou nas outras vezes, mas eu quis, já que a gente está fazendo a programação, quis facilitar para vocês, no sentido de dizer assim, na própria disciplina, né, peço foco em mim então, na própria disciplina do sistema elétrico de potência, a gente já vê alguns elementos que são associados à programação. E a gente viu alguns, né, de utilização direta e constante, que é o while, o for, o if, já na própria programação para não perder tempo. Então eu quis botar o for nesse sentido, poderia ter sido o while. Então para ir de 1 a 15, então ele vai até 15 iterações, se isso não convergir antes, né? Calculando a potência gerada e demandada na barra, ou seja, a potência injetada, que é a geração mais a que vem das linhas, né? Nesse caso aqui são todas as potências das linhas, associado ao elemento próprio da barra ou não, né? O P2, P3 e o Q3. Aí aqui um detalhe importante, se a iteração for 1, né? Como o nosso valor P2, repare que aqui ele está recalculando, eu tinha botado P2 igual a 0, ele assumiu o valor 0, mas quando ele entrou no loop, a gente mandou calcular. Né? Então a gente fez aquele cálculo para facilitar o entendimento, não precisava naquele momento, já que eu não precisava naquele momento, consequentemente eu zerei. Mas como eu estou recalculando, então, ele vou ter que zerar na iteração 1, porque o fluxo de potência na barra, inicialmente com ângulo, módulo de tensão e ângulo igual a 0, vai ter que ser 0. Então só na iteração 1 ele faz essa verificação e zera os valores, porque eu tenho resíduo das funções trigonométricas. Calculo, então, o delta P2, ou seja, o derivada, né? De P2 gerado menos P2 demandado menos P2K, né? Mesma coisa. Então, aquele delta P é calculado. Se o valor, né, residual, então aqui está o nosso resíduo, né, for menor que a tolerância, em ambos os casos, de forma absoluta, ou seja, não interessa o valor do sinal, é isso que significa esse ABS, consequentemente, o algoritmo convergiu. Como eu estou utilizando uma função for, né, esse é o ponto de parada. Então eu uso um comando, né, aqui do Scilab, que é o break, ou seja, pare, e ele sai fora do laço então. Tá? Então ele vai para o próximo comando após o laço. Esse delta P2, delta P3 e delta Q3, né, multiplicado pela nossa matriz jacobiana inversa, então esse aqui é o nosso erro, certo? Ou seja, o nosso erro de cálculo entre. Isso significa dizer o seguinte, então olha só, a diferença entre a potência gerada, demandada, e a que vai na linha de transmissão, quando isso for igual a 0, significa que o somatório das correntes do sistema é igual a 0, ou seja, o fluxo de potência atingiu a condição 0. Lá no equacionamento do método Newton-Raphson diz o seguinte, que a gente tinha que calcular uma função para que essa função fosse 0. Né? Quando a função for 0, significa que eu encontrei a solução. Como ela não vai ser 0, ela vai ser próximo de 0, eu tenho que considerar um erro. Então essa é a condição de erro. E é isso que está colocado aqui, a nossa tolerância. Né? A tolerância a gente definiu no início da programação. Então, se todos eles forem verdadeiros, ou seja, se o delta P2 e delta P3 e delta Q3 for menor que a tolerância, é igual a 0. Aí você pode fazer uma variante de programação aqui. Ou seja, você quer que a potência ativa seja, de fato, menor que a tolerância, e eu posso chamar de tolerância da potência ativa, e eu poderia separar a potência reativa, ou seja, poderia deixar uma tolerância um pouquinho menor, né, ou seja, com um valor diferente, é isso que significa, na potência reativa. Né? Então eu faria potência ativa menor que a tolerância, a P2 e a P3 nesse caso, e a Q3 de fato poderia ter um limite menor, ou seja, uma flexibilidade maior, para que haja convergência nos sistemas maiores, muitas vezes isso é necessário. Tá? Então aqui nesse caso não. Aí o nosso resíduo, então, ele está vindo do nosso erro, né, multiplicado pela jacobiana inversa, que é o que aparece aqui, então. Bom, e aí
a multiplicação da jacobiana pelo nosso erro é o resíduo angular, né? Então está aqui, ó, o próximo ângulo ΔH2 em radianos, esse primeiro elemento, ele vai ser o ΔH2 da iteração corrente, que ele começou com 0, mais o resíduo dessa posição da matriz aqui, né? Porque quando eu multiplicar, ele vai gerar um vetor que é 1, 2 e 3. Posição 1, posição 2 e posição 3 do vetor, que a gente chamou de resíduo. Então, a posição 1 contém o ângulo ΔH2, a posição 2, o ângulo ΔH3. E a posição 3, ele contém uma tensão, né? Então, uma tensão V3 atualizada. Eu conto a iteração, já que eu estou fazendo um laço for. Essa iteração está sempre diminuída de menos 1, né? Então quer dizer o seguinte, se ele começa da iteração 0 até a iteração 4, né? Peço foco em mim então. Carlos, se ele está começando na iteração 0, ele rodou de 0 a 4, quantas iterações ele fez? 5 iterações. É isso que a gente tem então. Então repasso. A gente começou na iteração 0, então ela conta, porque a gente zerou e garantiu o fluxo igual a 0, e foi até a iteração 4. Então eu tenho, de fato, executado 5 iterações. Né? A gente começou da 0 para diante. Por que a gente começou da 0? Porque eu queria colocar a análise da condição inicial, que eu chamei de iteração 0 e apresentei como iteração 0. Tá? Então foi uma escolha do programador, uma escolha minha, né? Mas eu tive, de fato, 5 iterações. Vamos para frente, então. Então, ok, iteração vai ser o valor, um vetor que vai ser armazenando quantas aconteceu para que eu possa exibir, que é igual a k menos 1. Né? Como o ângulo da barra 1 é 0, ó, ΔH2 é sempre 0 menos ΔH2k. O ΔH21 é ΔH2 menos 0. O ΔH13 é 0 menos o ΔH3. O 31 é o inverso. E aí sim o ΔH3 é o ΔH2 menos ΔH3. Quando esses valores aqui eles não tiverem mais diferença, né? Ou seja, em termos do resíduo, deixa eu só voltar aqui. Quando esse nosso resíduo ele for próximo de 0, consequentemente o meu sistema ele vai gerar um erro 0. Gerando um erro 0, o sistema vai convergir. E aí, por fim, basicamente, o que ele vai mostrar aqui? O que eu estou mostrando na tela, né? O valor absoluto do erro, da potência 2, potência 3 e potência reativa 3, né? E apresentando os nossos valores. Ó. Então, ele mostra aqui a iteração, né? O ângulo em graus, por isso que a gente sempre calcula em graus ali. Ele mostra o erro, né? O ΔP2, né? Ou seja, o nosso valor em módulo. ΔH3, valor em módulo, e a tensão V3. Tá? E as variáveis associadas, né, por isso está aqui o ΔH2 graus, ele vai substituir nessa posição percentual F. Essa condição aqui, percentual F, só para relembrar, não me lembro se eu falei nas outras aulas, esse percentual F quer dizer o seguinte, é uma nomenclatura tanto do Scilab, quanto do MATLAB, quanto da linguagem C, que diz o seguinte, percentual e o tipo de dado. Então, é um percentual, quer dizer que é um dado numérico do tipo real, né, que em inglês é o float, né, ponto flutuante, ou número real. Então, aqui é o ângulo, né, na forma de números reais, né, então é o ângulo em graus em números reais. É isso que significa, então, por isso que ele tem essa condição. Então, ele vai mostrar essa mensagem IT, um número do tipo decimal, né, aqui no nosso caso vai ser inteiro porque a iteração é inteiro. E os números reais. E aqui esse barra N é para ele pular uma linha. Então, você pode pedir para ele pular 2 linhas, né? Você pode botar barra N e barra N. Ele pularia 2 linhas. Aí tem que ser 2 vezes, barra N e barra N. E esse separador aqui, esse aspa simples, é um separador para que ele saiba que aqui você está dando uma formatação de impressão e aqui está utilizando as variáveis de impressão. Então, vamos rodar o nosso fluxo de potência até o final, né? Então, com eco. Tá? Então, vamos ver lá no console. Então, tá aqui, ele bota as equações. Um pouquinho. Acho que eu cliquei como rodar como cursor, só um pouquinho. Opa. Só um pouquinho que travou aqui o Scilab. Só tem que abrir novamente aqui porque ele travou.
Deixa eu botar os valores aqui, então. Então tá aí, ó. Então ele mostra no final, peço zoom aqui no final. Aí vocês rodaram, então, dei 4 iterações. O ângulo, então, delta 2, ele finalizou em menos 3,50. Né? Deixa eu só dar um enter aqui, que ele puxa mais para cima, fica mais fácil a visualização. Olha só. Então, o ângulo ficou de menos 3,55 graus. O erro ele foi menor que a tolerância. O ângulo delta 3, menos 13 graus. A tensão ficou em 0,92. Né? Aí, a primeira análise que a gente tem que fazer é o seguinte. Para o nosso problema em especial aqui, né? Uma tensão de 0,92 PU, né? Ou 0,925 PU, significa dizer assim que o sistema ele está numa condição que não seria uma condição de operação. Bom, seja para o planejamento da expansão ou planejamento da operação, né? Ou pela própria operação, eu tenho que fazer alguma coisa para interferir. Então, o que eu posso fazer? Né? Vamos fazer análise agora, né? Vamos fazer análise, só um momentinho. Vamos fazer análise da nossa potência gerada, né? Eu quero aumentar a potência de geração na barra 2 para ver se ele melhora essa condição, tá? Então vamos ver isso. Como é que a gente faz isso? Então a gente pega aqui a potência de geração da barra 2. Vamos ver o quanto que ele melhora o problema. Lembrando que isso aqui está associado à sensibilidade, né, do problema. Então vamos lá, vamos passar aqui para 007, tá? Então vamos salvar para ele não travar, né? Ok, ele salvou, só que ele volta para a condição inicial. Só um pouquinho. Tá, ficou aqui, ó, 007. E vamos mandar rodar para ver o que acontece. Né? Então essas análises é que é importante vocês fazerem, tá? Eu vou executar aqui então o arquivo, né? E vamos olhar o console. Então olha só, eu aumentei para 0,926. Né? Então peço foco em mim aqui para a gente poder finalizar o bloco. Puxa, eu aumentei a geração e não resolvi a condição da tensão na nossa barra de carga. Né? Por que aconteceu isso se eu estou aumentando a geração? Né? Então lembra que eu falei para vocês, né, que o sistema ele tem a questão da sensibilidade. Né? Então eu vou voltar aqui agora no nosso slide. Então assim, ó, repare o seguinte, ó, que quando a gente pega a matriz jacobiana, que é a nossa matriz de sensibilidade, diz assim, ó, existe uma relação entre a variação da tensão 3 e a potência gerada. Porém, quando a gente vai lá no programa, eu vou voltar aqui no console então para a gente analisar, né? Deixa eu subir aqui um pouquinho então os valores para vocês verem, né? Olha só aquilo que a gente comentou, ó. Então, o delta P2 em relação ao V3, que é essa condição aqui, ó, ele tem uma interferência muito pequena, ou seja, tem um valor muito pouco significativo. Então é importante essa análise porque ela diz o seguinte, ó, não adianta você ficar aumentando a geração, porque na matriz de sensibilidade ele diz assim, ó, a influência da geração para variação da tensão na barra de carga, na maneira como está configurado o sistema elétrico de potência, nesse caso, ele não tem quase influência. Por isso que está aquele valor 001, quer ver olhando no sistema lá, ó, né? Menos 001, ou seja, ele vai influenciar quase nada. Né? Bom, se eu quiser influenciar a tensão da barra de carga, o que eu tenho que olhar, o que eu tenho que mexer então? Nessas duas posições aqui, ó, sendo essa a principal. Então mostra o seguinte, que a potência reativa da barra 3 é que de fato, né, ou seja, a potência reativa na barra 3, a associação da informação da potência reativa na barra 3 é que varia a tensão da barra de carga, ou seja, é o que influencia mais. Então essa é a posição que mais influencia a tensão na barra de carga, tá? Então vamos finalizar o bloco, depois a gente retoma nesse ponto aqui.